isso mesmo. Um céu que começa em cada um de nós. São 11 horas da manhã. Eu queria que você conhecesse um menino que está no caminho dos altares. Em breve ele vai ser proclamado santo, porque ele já foi proclamado beato. Mas daqui a pouco ele vai ser proclamado santo. Quero que você veja a imagem desse menino. Olha, assim, você vê, né? Menino bom, né? Mas assim, podia ser meu filho, podia ser seu filho. Podia ser um parente, ser um neto que você tanto ama. O que é que esse menino tem de especial? Eu tenho, assim, um desejo muito grande que esse programa te ajude a ver as coisas de Deus ali no cotidiano, cada dia. Padre Fábio Vieira está aqui comigo e eu tenho a alegria de poder receber esse meu bom amigo, meu bom irmão. Padre Fábio, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado, Dalcides. Você vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre Carlo Acutis, este menino, esse jovem, esse adolescente, mas que alguma coisa de especial tem a dizer a esse nosso mundo. Ele que nasceu na Itália, não foi isso? Nasceu em Londres. É Londres? Londres. Não sabia? Nasceu em Londres. Nossa, então nós vamos aprender muita coisa junto ao longo desse programa. Ó, gente, eu vou fazer as perguntas mais básicas, tá? Eu conheço muito pouco sobre este novo beato da Igreja Católica, chamado Carlo Acutis. Então, nasceu em Londres. Londres. No dia 3 de maio de 91, né? 1991. Isso, logo o casal, né, a senhora Antônia e o seu André, seu pai, recém-casados, e por conta do trabalho, André teve que administrar a empresa. Eram italianos vivendo lá? Sim. Ah, tá. Dona Antônia é romana e André é turinense, né? Tá. E casaram e a trabalho Londres, foi para estavam lá trabalhando, Ricardo tocando nasceu a lá. vida. Isso. Aí surge o primeiro filho, é isso? Primeiro e único. Aí Primeiro depois e único. da morte de Carlo que vieram dois. Quando a gente fala, por exemplo, de Carlo Acutis, agora a gente já conhece assim um pouco mais o interesse dele pela internet e tal. Mas tem assim alguma característica desse menino antes da internet, por exemplo, bem criancinha, já era um menino, por exemplo, que a mãe pegava assim, nos braços e dizia, agora nós vamos lá para a igreja, nós vamos rezar. Será que era um menino educado às coisas católicas, à vivência católica ali na raiz mesmo do negócio? Olha, Dalcides, dizem que santo de casa não faz milagre. Carlo fez milagre em casa, porque aconteceu justamente o inverso. Embora o pai e a mãe são de berço católico, não eram daqueles católicos praticantes, engajados, como nós aqui entendemos. Mas o amor do Carlo começou desde cedo, por estudar em escola de freiras, né, as irmãs Marcelinas. O amor do Carlo começa a aparecer ali pelos sinais. E é Carlo que arrasta a mãe. Né? Não é a mãe que pega, mas é o Carlo. Porque Carlo começou a se apaixonar pelas coisas do céu, pela igreja. Tem uma idade que ele começa a se apaixonar pelas coisas de Deus? Desde criança, mas nós dizemos que tem um momento que é o divisor de águas, aos 7 anos. 7 anos de idade. Quando fez a primeira comunhão. É a partir dali que realmente... Aí ele está na Itália ou ele está... na Itália, porque mais ou menos antes dos 2 anos que eles voltam para a Itália e Carlo tem toda a sua vida ali em Milão. Ali em Milão ele começa a fazer catequese, então. Isso, e vai estudar na escola das irmãs Marcelinas, que ficava perto de casa, e é ali que ele tem catequese, é ali que ele começa a dar os primeiros passos na fé. Né? Natanzinho, nós estamos falando aqui, né, nessa conversa sobre Carlo Acutis, mas pode ser que quem esteja em casa esteja assim, mas do que eles estão falando? Eu ainda não ouvi falar sobre Carlo Acutis, tanto assim que estão passando umas imagens agora, né, que a gente fala, mas parece uma família tão normal, né, uma criança, olha, normal, olha, tudo igual, olha lá, a mãe dando umas broncas nele, ele vestido aí ó, na bandinha, é o Homem-Aranha, olha aí. Natan, tem aí o VT? Vamos passar o VT agora, que eu acho que está na hora da gente entender com um pouquinho mais de profundidade quem é esse menino que está rumo aos altares para ser declarado santo da Igreja Católica. Roda o VT, vai lá. Propostas de Carlo Acutis para ser santo. Primeiro, é necessário desejar a santidade com todo o coração. Se não desejamos ainda, temos de pedir esse desejo com insistência a Deus. Segundo,
tentar ir à Santa Missa todos os dias e receber a Sagrada Comunhão. Terceiro, lembrar de rezar o terço diariamente. Quarto, ler uma passagem da Bíblia todos os dias. Quinto, se possível, confessar-se todas as semanas. Sexto, fazer propósitos frequentes e oferecer flores a Jesus e Nossa Senhora. Sétimo, pedir ajuda ao anjo da guarda. Ele deve ser o nosso melhor amigo. Oitavo, fazer alguns momentos de adoração diante do sacrário, onde Jesus está realmente presente. Como dizia Carlo Acutis: verás como aumenta prodigiosamente o teu nível de santidade. Bom, estou apresentando para você que está em casa um menino que está rumo aos altares para ser declarado santo da Igreja Católica. Olha, padre, eu estou olhando essas imagens aí também, né? Olha aí, batismo, o pai e a mãe, criança feliz. De repente, tá ali também brincando com, acho que os coleguinhas, né? Olha, indo para a escola. O que tem de tão especial a ponto de chamar a atenção da Igreja Católica, dizendo assim, esse moleque, ele é diferente porque ele tem alguma coisa muito especial. O que é o especial nele? O extraordinário de Deus, que ele acolheu sem adulterar-se. Como ele mesmo dizia, nascemos originais, mas muitos morrem em fotocópias. Eu quero morrer original. Nasci para Deus, sem deixar de ser o que era. Continuou fazendo tudo o que fazia. Você está vendo na internet, assim, uma criancinha que fala assim, é preciso rezar muito, é preciso rezar muito. Mas você percebe que é a mãe que está falando para ela repetir aquela frase. Aí a mãe edita o vídeo e fica uma criancinha bonitinha falando alguma coisa. Nesse caso, me chamou a atenção esse seu comentário. O pai e a mãe não tinham essa proximidade com a Igreja Católica e frequentar a missa todo dia. O que faz um menino, um moleque de 7 anos de idade falar, ó, é bom ir para a missa todo dia. Se você pode, vai para a missa todo dia. Só falta dizer que esse moleque ia para a missa todo dia, isso? Isso, ia mesmo. Ah, ia mesmo? Todo dia. E quando passava de frente de uma igreja, entrava para fazer 5, 10 minutos de adoração ao Santíssimo. Ah, tá brincando, padre? E levava o babá junto. E o babá se converte só vendo o Carlos fazer isso todo dia, quando ia levá-lo na escola. E o babá... O babá era de religião hindu. O Rogers. Conviveu 10 anos com o Carlos, até o fim, até a morte. E se converteu? Converteu, católico, batizado, casado na igreja e tudo. Ah, você está brincando. Só olhando o exemplo do Carlos. O Carlos era o catequista que convertia. Ah, então aqui, ó, minha gente, eu estava disposto, assim, a fazer de tudo para que, sabe, fosse meio desconstruído, sabe, assim, algumas ideias muito românticas. Mas esse menino é especial. Eu tenho que... Nas causas dos santos, tem sempre, assim, o outro lado que fica tentando derrubar as bases, dizendo, não, mas era um menino igual, era isso, aquilo. E tem a outra parte que fica dizendo, opa, igual, mas olha isso aqui. Quando você diz assim, um menino que ia para a igreja, sozinho, não é porque o pai ia, a mãe ia. Ele ia, já ainda menino, 7, 8 anos de idade, 9, para a missa todos os dias. De repente ele fala assim, é importante rezar o terço. Nossa Senhora pediu lá em Fátima que a gente rezasse o terço todos os dias. Fico imaginando, eu não sei se ele foi para Fátima? Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Cara, foi a Fátima. E quando ele chega lá e ele ouve, por exemplo, esse pedido de Nossa Senhora, Fátima, aí que ele passa a rezar um terço por dia? Passa sim, quando ele vê aquele momento que Lúcia pergunta para Nossa Senhora, né, se Francisco já se sentia para o céu. E Nossa Senhora fala de cada um, mas diz que Francisco vai ter que rezar muitos terços. Aí Dona Antônia disse que ele ficou apavorado. Se para Francisco, né, que via Nossa Senhora, ele vai ter que rezar muito, imagine eu, mamãe, agora eu tenho que rezar mais ainda. 15 anos de idade, esse menino que reza, esse menino que vai à missa todos os dias, esse menino que é assim, um encanto de pessoa, 15 anos de idade, ele morre e... Ele morre com leucemia. Leucemia fulminante. Morreu, fulminante. Começou a sentir os sintomas na segunda-feira, morreu na quinta.
Sério? Em 3, 4 dias? 3, 4 dias. Foi a morte do Carlos. Era aquela leucemia tipo MD, que não tinha cura, não tinha nem tratamento na época. E interessante que 2 anos depois já tem um tratamento para esse tipo de leucemia, até químio específica, né? Onde as veias, elas explodem. É um derrame completo. Esse menino não entrou em desespero? Não. Ele que tinha uma fé muito sólida, de repente chega a dor, o sofrimento, chega a doença e será que ele entrou assim um pouco de pânico? Responde isso daqui a 1 minuto, pode ser? Pode. Ó, eu queria saber a reação de Carlo Acutis, esse adolescente, esse menino que vive durante 15 anos, assim, muito religioso, muito próximo a Deus, eucaristia diária, récita do terço e os pais vão olhando e vão falando, não, esse menino é especial, acho, esse menino deve ser especial, oh meu Deus do céu, o que será que ele tem? Porque é assim, só que esse menino, em 4 dias, ele fica sabendo, assim, através dos exames, que ele está com leucemia, é algo muito agressivo, essa espécie de leucemia, no caso dele, algo muito agressivo, que o leva em 4 dias. Eu quero saber a reação desse menino nesses 4 dias que antecederam a sua morte. Já já, o padre que no Brasil mais entende da vida do beato Carlo Acutis. É o padre que, assim, não é à toa que veio nos visitar. Padre Fábio Vieira, para contar tudo sobre a vida desse adolescente. Falei assim, imagina um menino, tudo na vida dele, assim, um menino rico, tá? Tem ali um conforto, uma casa bacana, ele tem amigos, olha ele aí com os amigos, tá tirando fotografia. Esse menino é assim um menino de ouro, tá? Ele tá todo feliz, tá indo para a escola, tá se divertindo, a vida tá linda. Vai para Fátima, em Portugal, e ali em peregrinação, e reza, é um menino de eucaristia, mas de repente aparece a doença na vida dele. E ele está com leucemia, e muito agressiva, esse tipo de leucemia, muito agressivo. Em 3, 4 dias, ele está assim, já percebendo que a situação está fugindo ao controle. Reação desse menino, revolta. Serenidade, paz e equilíbrio. A reação de Carlo. Rapidamente, eles estavam no almoço, no domingo, a nona olhou aqui que tinha uma pintinha meio vermelhinha, pensou que tinha sido uma picada de pernilongo normal. Tudo bem. No dia seguinte, Carlo vai para a escola normal, na segunda-feira. Quando volta à tarde, ele fala para a nona, que ela é muito próximo da nona, nona, estou cansado, com dores no corpo. E ela, tudo bem, deve ser uma gripe, alguma coisa. Isso, alguma coisa. No final do dia, Carlos já estava meio febril, mas assim, ainda não deram. No dia seguinte, na terça-feira, Carlos levanta e fala para a nona que tinha ido ao banheiro e tinha urinado sangue. Aí todo mundo já antenou, já imediatamente já foram para o hospital. Aí Carlos voltou para deitar, já não levantou mais, né? Já não levantou mais. Aí já veio a ambulância, pegou, levou, foram para Monza, cidade vizinha, onde foi detectado já imediatamente por meio dos exames isso, já ficou internado e a nona e a mama ficaram lá o tempo todo com ele. E o mais surpreendente de tudo é que Carlos sempre numa serenidade muito grande, porque esse tipo de leucemia diz que dói muito, é uma dor muito grande. E os médicos sempre vinham e perguntavam, mesmo com os remédios ali para amenizar, e Carlos, você está sentindo alguma coisa? Não, tem gente que sofre muito mais do que eu. Olha, o Papa está sofrendo tanto, eu ofereço por ele. Né? Então, ele consolava a mama e a nona e quem chegava lá. Essa mama e essa nona, a mamãe e a avó que estavam ali ao lado dele, você morou 1 ano junto com eles? Morei. Você conseguiu descobrir se por acaso esses dias foram para elas assim dias de revolta interior, então se questionar diante de Deus, mas por que esse menino é tão bom? Tem tanta criança, tanto adolescente, tanto jovem aí dando tanto trabalho para os pais, esse aqui não dá trabalho nenhum para mim. Será algum atrito? Não, em nenhum momento teve esse tipo de conflito ou de revolta, porque aí nós já estamos falando do Carlos com 15 anos, onde a própria Dona Antônia já estava num caminho avançado, né, da sua própria conversão. Dona Antônia foi estudar teologia por causa do Carlos. Peraí, Dona Antônia é a mãe. Tá. A mama. Ela foi fazer teologia. Porque Carlos, depois da primeira comunhão, fazia perguntas provocativas para a mãe.
ele já sabia até as respostas porque ele já conhecia a doutrina da igreja. E ele provocava a dona Antônia para que ela respondesse, e ela não sabia. Então, ele obrigou a mãe a estudar. Ela, por si só, foi estudar e fez teologia, uma excelente teóloga hoje. Então, nesse tempo, dona Antônia já tinha uma maturidade de fé muito grande. E já percebia que ali, com certeza, como mãe, ela já percebia sinais de santidade. Lógico, a avó, mais sentimental, sofreu muito, aquela coisa normal, né? Mas isso em nenhum momento foi encarado como algo de revolta com Deus. Por quê? Porque a maturidade de fé dessa família já tinha sido construída, como se Carlos tivesse ido assim, missão cumprida. Nós estamos falando, padre, Padre Fábio está trazendo, gente, um caso que não é assim, é uma história criada, história do nosso tempo, tá? Ah, não é assim, olha, 1000 anos atrás, tal coisa, daí você fala assim, em 1000 anos talvez tenham acrescentado umas coisas, mas não. Essas histórias, elas são muito constatáveis. As pessoas que estavam próximas estão, a maior parte delas, todas vivas. Elas podem testemunhar. Esse menino, esse adolescente de 15 anos, chamado Carlo Acutis, morreu com 15 anos de idade, morreu agora em 2006. Não foi isso? Foi 2006. 2006, quer dizer, é um santo dos nossos tempos. Padre, nesse hospital, presença do pai. O pai não estava lá. O pai não chegou nem aí, porque o pai foi tudo tão rápido que o pai nem pensava que fosse algo simples. Que fosse algo sério. Pois é, algo da terça Ele para pensava que era algo simples. Exato. E em quinta-feira, quando o pai foi, o filho já estava morto. Mas deu tempo ainda, o padre ia atender a confissão, né, levar a comunhão, e Carlos morreu tranquilo e serenamente. Ó, você que está em casa, está entendendo que nós estamos falando de um menino santo. Mas um menino santo com uma característica assim, muito especial. Dos nossos tempos, que era apaixonado pela internet. A mãe adolescente mexendo na internet, e eu estou aqui com umas perguntas para fazer para você. Pode ser? Pode. Então vamos fazer o seguinte, ó. Você me dá 1 minuto, eu quero saber o que é que esse menino procurava na internet, tá? Imagina um adolescente ali, ficava no computador, segundo o que eu li, ficava no computador horas e horas durante o dia. Só que o que é que ele pesquisava? O que é que ele fazia? Esse menino é tão semelhante a tantos outros meninos por esse Brasil afora e por esse mundo, passando horas seguidas na frente do computador. Por que é que ele se tornou santo passando horas na frente do computador? Você vai entender em 1 minuto. Ó, eu só queria lembrar o seguinte, eu estou falando de um menino santo chamado Carlo Acutis e eu tenho a alegria de poder receber o padre Fábio Vieira. Padre, eu vi nesse livro, eu estou buscando cada vez mais assim, livros que falam sobre a vida desse menino santo, Carlo Acutis. Inclusive, daqui a pouco eu vou perguntar sobre o milagre que aconteceu, inclusive o milagre que deu a ele a possibilidade de se tornar beato, aconteceu aqui no Brasil, não foi isso? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Agora, minha dúvida é a seguinte, o menino era apaixonado, está aqui ó, na página 39, o menino era apaixonado por internet. Até aí, tudo certo. Diz que sabia tudo de informática e pesquisava, passava horas e horas e horas e horas ali diante do computador. E às vezes, fechadinho lá no quarto, certamente. Aí me veio uma dúvida. Vocês não acham que, assim, seria bom, antes de começar a falar, o menino santo, menino santo, menino santo, fazer uma varredura mesmo? O que é que esse moleque procurava? A igreja não pensou nisso. Pensou, meu filho, foi a primeira coisa que a igreja fez, a apostolação fez. Sério? Foi fazer uma pesquisa? Foi aprender o notebook do Carlos para fazer a varredura. E foi constatado que Carlos nunca entrou em nenhum site, nada que comprometesse ou desabonasse a sua pureza ou as suas intenções ao pesquisar na internet. Mas ele não procurava nada, assim, imagens, coisas assim que pudesse levar a pornografia, essas coisas, não? Absolutamente. Mas o que ele passava então ali suas muitas horas? Alguns chegam a falar de 4 horas por dia, 5 horas por dia? Até quando estava de férias, ele levava o notebook, conectava a internet e ficava fazendo. O que ele ficava fazendo na internet? Preparando seu testamento. Carlos nos deixou um grande testamento, que foi o seu legado, a sua pesquisa que ele fez em todo esse tempo sobre os milagres eucarísticos e sobre as devoções marianas, os títulos de Nossa Senhora. Carlos encontrou quase 200 milagres eucarísticos pelo mundo, se debruçou até achar, até no Egito, meu Deus. Nem eu, como padre,
Nunca imaginei, só sabia o de Lantiano, e olhe lá. E Carlo achou quase 200. Porque quem ama quer que as pessoas sintam o seu amor transbordante. O amor do Carlo pela Eucaristia era tão transbordante que ele quis deixar esse legado. Olha, gente, está aqui a prova desse amor no mundo, do centro da nossa vida. Esse menino falava, por exemplo, em namorada, aquela menininha ali, acho que é bonitinha e tal, como qualquer adolescente, ou não tocava nesse assunto? Olha, Carlo era muito belo e, logicamente, as meninas o viam com desejo, sem sombra de dúvida, imagina. Ainda mais em Milão, cidade como Milão. Mas Dona Antônia dizia que Carlo tinha sempre uma resposta. Quando a mãe dele dizia que... que ele tinha sempre uma resposta quando o provocavam para isso. A única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Sério, dizia isso? Carlo era cômico. Carlo gostava de piada, ele deixava o ambiente leve, dizia a vovó, né? Então, quando perguntava coisas, eu já tenho Nossa Senhora. Foi a avó dele que, na hora de definir, assim, fala uma palavra que pudesse definir o Carlo Acutis, esse beato da Igreja Católica que está rumo aos céus. A avó dizia assim, ele é leve. Isso. Leve. 2 palavras que ela emprega muito bem para definir o neto. Carlo era leggero e solare, leve e brilhante. Onde ele chegava, parecia o estúdio. É carisma mesmo, é dom, né? É. É um menino que já nasceu para ser sinal nesse nosso mundo, por isso também o gosto dele pela internet, porque é sinal de que ele estava inteirado com os nossos tempos, procurando coisas lindas, positivas, por exemplo, como a Sagrada Eucaristia, os milagres eucarísticos pelo mundo, mais de 200 e os títulos de Nossa Senhora. Títulos de Nossa Senhora. Sim, isso, das devoções marianas. E a que mais encantou Carlo foi Nossa Senhora de Fátima, pela mensagem profunda, teológica. Aí ele ia lá para Fátima, em Portugal, e ali em Fátima, certamente diante da imagem, daquela imagem que eu posso conhecer, que o senhor pode conhecer, que um dia a gente pode chegar lá e se ajoelhar. Certamente ele botou o joelho ali e rezava. E ali elegeu os pastorinhos de Fátima como seus melhores amigos. Ele elegeu os pastorinhos de Fátima como seus melhores amigos. Nunca ouvi falar isso. Então, Francisco, Jacinta e Lúcia. Seus melhores amigos. E a partir daquele momento ele frequenta com mais agilidade também esse santuário, ali ele reza e ele sai dali com o compromisso de rezar mais o terço. Mais o terço porque ele queria ir para o céu, não queria ir para o purgatório não, queria ir direto para o céu. E o terço para ele era como ele definiu bem, é impressionante, Carlos, é fantástico. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. A autoestrada na Itália é aquela via rápida, né? Para o português é complicado a gente dizer, como no português de Portugal, traduzir minha rodovia. No Brasil não dá, porque as nossas rodovias têm muito pedágio e buraco, então você não vai chegar muito rápido no céu, né? Eu acho mais bonito para o português. E também não vai chegar com muita segurança, né? Porque segurança não é o forte também das nossas rodovias. Pode ser a via expressa para o céu, que nós temos as vias expressas. Então, Carol, a forma mais rápida de ir para o céu é com a Eucaristia. Mas, se você não conseguir entender isso, o Santo Terço é a minha escada para o céu. Ou seja, a Eucaristia e o Santo Terço. Os 2 pilares da espiritualidade. Os 2 pilares da espiritualidade. Ele fala de um jeitinho simples, um menino, né? Falando de um jeitinho simples, conceitos assim que são tão fortes, e da enraizados nossa na fé católica. Não tem novidade. Eu, você, todos nós deveríamos ter esse mesmo amor, não é? Ô padre, mas estou curioso com uma coisa. Aconteceu, para se tornar beato, tem que ter um milagre. É isso? Até a canonização, 2 milagres. O primeiro para a beatificação e o segundo para a canonização. Tá, até agora aconteceu um milagre aqui no Brasil. No Brasil. Tá, você que anda pedindo aí, né, bênçãos, graças dos céus, vamos pedir hoje sobre a intercessão desse menino santo. Sabe o nome dele? Carlo Acutis. Você vai começar a ouvir cada vez mais, porque a igreja já declarou beato, daqui a pouquinho a igreja vai proclamar santo, só que aconteceu um milagre, e o milagre aconteceu em Campo Grande, aqui no Brasil. Agora é o seguinte, que milagre foi esse? O que foi que aconteceu em Campo Grande que levou esse menino aos altares? Daqui a 1 minuto você vai saber qual foi o milagre. Carlo Acutis, um menino italiano, na verdade, um menino que nasceu, não sabia dessa informação, né? Estou aprendendo tudo aqui hoje. Um menino que nasceu na Inglaterra e que depois, na Inglaterra, em Londres, né?
e depois foi para a Itália porque os pais eram italianos, estavam morando a trabalho lá em Londres, voltaram para a Itália e ele passou a viver, foi em Milão? Milão. Milão. Mas no norte da Itália? No norte, na Lombardia. Norte da Itália. Padre, eu sei que para ser declarado beato, é um caminho anterior a ser declarado santo da Igreja Católica, perfeito? Isso. Esse menino foi declarado beato, mas aconteceu o seguinte, para ser declarado beato, tem que ter um milagre que possa ser comprovado, inclusive cientificamente. A ciência tem que dizer assim, ó, a ciência parou aqui eu não dou conta. E aí se atribui ao aquele que está nesse caminho dos altares, por exemplo, no caso de Carlo Acutis. Qual foi o milagre, onde que aconteceu, com quem? Aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na paróquia São Sebastião. Isso. Com a criança Mateus, né? O Mateus tinha uma doença considerada grave, porque incurável, tinha até uma bifurcação no pâncreas, era um problema no pâncreas, né? E era muito sofrimento, porque tudo que se comia vinha para fora. Que idade será que esse menino tinha? O Mateus hoje tem 10, 11, 12 anos, eu acho. Isso está fazendo quanto tempo? Está fazendo ele tinha 4 anos, já foi 7 anos atrás, mais ou menos, né? E pela intercessão do Carlo, o pároco, né, diante da relíquia do Carlo, chamou a criança no dia de Nossa Senhora Aparecida e rezou pedindo a intercessão do Carlo para a cura do Mateus, porque a mãe já tinha mesmo que perdido as esperanças, a criança já estava... Mas quem que chegou e falou assim, olha, existe um menino chamado Carlo Acutis, vamos pedir a intercessão dele. Quem teve essa ideia? A ideia é o padre Marcelo Tenório, que era o pároco da paróquia São Sebastião, grande devoto do Carlo também e divulgador, né? Como será que o padre Marcelo descobriu essa devoção, então, descobriu a vida desse menino? Bem antes, né, Padre Marcelo também já tem um acesso à família, conhece bem a família também, já fomos lá várias vezes, juntos, inclusive. O primeiro encontro com Dona Antônia foi eu com ele juntos, né, eles estávamos juntos. E quando o processo do Carlo ainda estava em Milão, e o Padre Marcelo se torna também um grande divulgador do Carlo, né, muito mais do que eu, né, eu estava de carona junto com ele para fazer a viagem para a Itália quando conheci Dona Antônia, né. E o Padre Marcelo, assim, propagou bem a devoção ao Carlo na sua paróquia, né? E também no Brasil. E eu acho que ele foi agraciado porque o milagre aconteceu na paróquia dele, né? O processo aconteceu todo ali. Padre, se não tivesse acontecido o milagre, não teria beatificação. Não. Então foi graças a esse milagre acontecido em Campo Grande, no ano de 2013. É graças a esse milagre. Nossa, se Carlo Acutis morreu em 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 anos depois. E muito rápido, sabe, Dalcides? A gente olha assim, Carlo, em 14 anos da sua morte, foi beatificado. Isso é inédito na igreja. E um outro fato inédito. Geralmente as beatificações, quando acontecem, a gente nem sabe que tem. Por exemplo, hoje mesmo deve estar tendo beatificação. E, de repente, a beatificação do Carlo foi planetária. E a família presente. Você via a mãe, o pai e a mãe entrando com o coração do filho na hora da beatificação. Toda a família, os irmãos. Geralmente, quando acontece uma canonização, uma beatificação, não tem mais ninguém da família para assistir. Do Carlo foi tudo inédito. E nesse momento de pandemia, então nada é por acaso. Transmitido, inclusive, aqui pela Rede Vida e todas as emissoras católicas do mundo. Olha que privilégio a época que a gente está vivendo. E outro detalhe, o beato, o culto ao beato, a veneração ao beato é somente local. Então, só a Diocese de Assis poderia fazer, tem essa primazia de venerar o Carlo. E, de repente, Carlo já ficou universal, porque o culto universal dos santos é depois de canonizado para toda a igreja. Vamos imaginar que tem alguém agora nos acompanhando e que diz assim, olha, eu quero fazer uma oração especial, eu quero receber uma bênção pela intercessão de Carlo Acutis, eu quero pedir uma graça. Vamos imaginar que através da Rede Vida ou desse programa, ou quando tocarmos nesse assunto, eu queria que o senhor voltasse na madrugada. O senhor tem disponibilidade? Pode ser? Hoje, na madrugada, para a gente estar junto a partir da meia-noite? Até teria. Nós vamos fazer o seguinte, ó, a partir da meia-noite hoje, tá?
nós vamos participar juntos de um programa. O padre vai dar um jeito. Ele disse que tem aí compromisso. Ele vai mudar o compromisso dele. Nós vamos fazer alguma coisa para o padre Sorocaba está me esperando. Sorocaba está me esperando, 7h30. 7, mas dá tempo Às 19h30 tem... Então, peraí, ó, nós vamos resolver a coisa, tá? Deixa eu e o padre aqui, nós vamos conversar depois do programa. Eu vou convencer esse padre a ficar com a gente, porque a hora que der meia-noite... A hora que tocar o sino da meia-noite aí, bem, certo? Você vai estar aqui pela Rede Vida e você vai começar a acompanhar o programa Conta Comigo. Ele vai voltar correndo lá de Sorocaba, é isso? É. Mas nós vamos falar lá com Sorocaba. Sorocaba é o seguinte, ó, a partir da meia-noite naquele meu padre aqui. Dá 1h e pouco de Sorocaba para cá, então vocês terminam o que vocês forem fazer aí na noite, porque a partir da meia-noite eu quero esse bom Padre Fábio comigo nesta madrugada aqui pela Rede Vida. E ó, se você que está em casa, está acompanhando, se quiser essa bênção e falar assim, olha, eu vou pedir um impossível. O que é impossível? Para Deus nada é impossível. E eu vi que o padre trouxe a relíquia. Eu acho que é um pedacinho do corpo ou da roupa deste beato chamado Carlo Acutis. Eu vou fazer o seguinte, em 1 minuto, ó, eu estou falando hoje sobre esse menino santo, né? Carlo Acutis, um menino bonito, né? Mas que menino bonito. Eu falei agora sobre a questão da santidade dele. Mas, padre, eu tenho muitas outras perguntas a te fazer. Então, Eucaristia, ele buscava a Eucaristia, um menino que buscava a Eucaristia ia para a missa todos os dias. E não era porque o pai mandava ou a mãe mandava, porque talvez o pai e a mãe nem tivessem essa prática de ir todos os dias à missa, é isso? Exato. Passaram a ter. Passaram a ter. Depois do filho. O padre, esse menino veio para converter a família. Veio. A dona Antônia fala isso. A primeira convertida com a santidade do meu filho fui eu mesmo. O primeiro milagre que Carlos concede foi a mim. Porque, veja bem, ele era filho único. 4 anos depois, dona Antônia, aos 43 anos, que não podia engravidar, engravida. E gêmeos. E aí ele já tinha partido. Já, 4 anos depois da morte de Carlos. Não pode ser entendido como um conforto, um consolo de Deus a essa mãe que perdeu um filho? E Carlos mandou 2 irmãozinhos. 2 irmãos, gêmeos? Gêmeos, Francesca. Uma mulher que não podia ter filhos, engravida com 43 anos e tem gêmeos. Gravidez de risco. Ô padre, eu estou também imaginando o seguinte, esses 2 irmãozinhos... eles vieram, assim como esse presente, mas que idade estão agora, mais ou menos? 10 anos, vai fazer 11 anos agora em agosto. Os dois. 11 anos. Eles têm, assim, noção já do que significou Carlo Acutis na questão da fé, na Igreja Católica? Tem, porque se você... os dois fizeram a primeira comunhão aos 5 anos de idade e vão ser crismados agora, aos 11. Então, para você ver, Michele, eu falava que o Michele, o menino, ele é doutor na vida dos santos. É impressionante, Dalcides. Conhece tudo. O terço todo dia, são os dois quem começam, quem rezam. A missa todo dia, o tempo que eu fiquei lá era missa todo dia. Então, assim, eles não têm redes sociais. A alegria do Michele é quando a dona Antônia chega e dá o livro da vida de um santo. Eles vivem o carisma do Carlos de uma forma impressionante. Embora eles tentam preservar os gêmeos a terem uma vida normal como os outros também, porque a cobrança externa, às vezes, das pessoas, né? São irmãos do santo, tá, mas eles têm a vida deles. Mas é tão natural neles já seguir o carisma do próprio irmão, que é muito bonito. Ô padre, tem alguém, por exemplo, que está nos acompanhando agora e diz assim, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre Carlo Acutis, esse adolescente que morreu com leucemia aos 15 anos de idade, morava na Itália, e ali, na Itália, ele desenvolveu no norte da Itália essa espiritualidade, esse amor à Eucaristia, rezava muito o terço, um menino assim que ia para a escola, certamente conquistava os amigos. Por outro lado, padre, esse alguém que está nos acompanhando, vai poder buscar onde informações sobre algo tão novo? Bom, nós temos a Associação Carlo Acutis, tá? Aqui no Brasil? Em Assis, né? Assis. A sede. Inclusive, Assis é a cidade que Carlo adotou, porque o seu santo de devoção foi São Francisco. A família muda para Assis em função do Carlo. Carlo, depois de 2 anos de falecido, foi trasladado para Assis, porque o desejo dele era ser enterrado em Assis. Né? A família hoje mora lá? Mora em Assis, né? De Milão para Assis, tá? Todos moram, as crianças estudam em Assis, né? Eles compraram casa no período de férias por causa do Carlo,
porque a paixão do Carlo era Francisco. O bispo de Assis, quando escreve um pequeno livro, ele diz que Carlo é um novo Francisco. A santidade é sempre a mesma, mas quem protagoniza no tempo é cada um com a sua história, com o seu jeito. E também o dado, né, de assim, uma santidade leve como a de Francisco, né? Mas se você for observar as coincidências, ambos ricos, né? São Francisco era rico, Carlo era riquíssimo. Né? Quando Dona Antônia comprava um tênis que Carlo... Mama, mas o meu nem acabou ainda, por que a senhora tem que comprar outro? Então, hoje você vê o despojamento da família que sabe utilizar a sua riqueza para o bem, para ajudar as pessoas. Menino, uma transformação completa. Eu vivendo ali, ficava catando cada coisa de cada um. O que tem do Carlos na Dona Antônia, no Andréa, na Francesca, no Michele, na Nona. Impressionante. Impressionante como eles vivem. Eles vivem hoje lá em Assis. Vivem em Assis. Se alguém, então, quiser conhecer um pouco Carlo mais, Acutis. tem a Associação Carlo Acutis. Aí tem o site oficial, que sei lá, você pode, todas as línguas, www.carloacutis.com.br. Tá. .com só. Tá. E nós temos aqui o apostolado Devotos de Carlo Acutis Brasil, tanto no Instagram como no YouTube e minha página e o meu Instagram pessoal também, que a gente está sempre... Tem viajado, padre, o Brasil, por exemplo, levando a devoção ao Beato Carlo Acutis. Você tem procurado difundir essa devoção? Dalcides, aconteceu uma coisa na minha vida, não sei se eu posso rapidamente dizer esse testemunho, que eu não esperava. A convite da Dona Antônia, eu fui para Assis para morar com a família, mas para fazer um trabalho. Eu ia atender os peregrinos lá no santuário, a confissão, e de repente com a pandemia tudo mudou. Né? E Dona Antônia, não, você agora vai trabalhar também nas redes sociais para chegar aos jovens do Brasil. Né? Eu disse, não, Dona Antônia, tá bom, eu vim fazer um ano sabático, deixa eu aqui quietinho. Não, mas é Carlo que te pede. Eu disse, ai meu Deus, pronto, começou. Né? Então assim, já fui Fortaleza, já fui em vários lugares aí. Vou agora Natal, Fortaleza, agora fiz aqui São Paulo esses 2 dias, vou para Sorocaba hoje, porque eu sou pároco. Hoje à noite em Sorocaba, onde você vai estar lá? Você sabe, lembra não? Santuário São Judas Tadeu. Santuário São Judas Tadeu. É lá que você vai, então, a partir de que horas, mais ou menos? É 19h30, porque eu tenho que voltar aqui, né, para você. 19h30, 20h30, 21h30, 9h30, você sai de lá. Meia-noite nós vamos fazer um grande programa aqui, padre. Fechou. E nós vamos contar mais histórias. Não, vamos ouvir, né? Eu estou aprendendo tudo. Você que está em casa, nossa, Dalcides, para mim tudo é novo. Eu sei, eu estou fazendo um programa especial hoje, trazendo Carlo Acutis, esse novo beato da Igreja Católica, mas eu quero mesmo assim, que você aprenda, que você tenha esse momento como um momento de formação, um momento de conhecimento. E eu queria muito, 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 muito que esse programa te ajudasse na fé, sabe? E daqui a pouco, então, nós vamos terminar o programa com a bênção por intercessão do Beato Carlo Acutis. E eu queria que nessa bênção você fizesse um pedido. Qual é a graça que você está mais precisando pela intercessão desse novo beato da Igreja Católica? Vem comigo. Hoje nós falamos sobre Carlo Acutis, esse menino italiano que tem assim o caminho de santidade, né? Tá no caminho dos altares, né? Padre, você está aí com a relíquia. A relíquia é o quê? Assim, um pedacinho? Existem relíquias de 1º, 2º e 3º grau. Tá. Eu tenho aqui de 1º e de 2º. Ok. Primeiro, parte do corpo. Eu tenho os cabelos do Carlo aqui, os fiozinhos do cabelo do Carlo. Depois, um pedacinho do short que ele estava, do pijama e do cinto, né, quando foi exumado. Né? Então, nesse momento, a gente vai receber essa bênção. Você que está em casa, faça o seu pedido. Qual é a graça que você está mais necessitado? Pedindo a intercessão do nosso Beato Carlo Acutis, a todos os nossos jovens do Brasil, a todas as famílias. Pode ter certeza que o nosso Beato Carlo intercederá por você nesse momento. E convido a rezar uma Ave Maria, porque era a oração preferidíssima do nosso Carlo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso Beato Carlo Acutis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado por ter vindo. Padre Fábio Vieira. 4h15 da tarde eu vou estar ao vivo aqui pela Rede Vida falando sobre Santo Antônio e devoção a Santo Antônio. Até lá, tchau, tchau. Que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você.
O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você.